Pessoal, eu vou mostrar hoje a vocês alguns exemplos de falhas por fadiga. Opa, pronto. Deixa eu mostrar aqui o primeiro slide. Ó, como o texto diz, é uma falha de um parafuso em razão de uma flexão unidirecional repetida. No final a gente vai ver como sabe qual é o carregamento que estava submetido à peça. E aí o que ele diz? Que a falha começou na raiz da rosca em A. Então provavelmente isso aqui é a raiz da rosca. E aí, como eu disse na aula passada, a falha por fadiga começa com a trinca que se propaga por toda a superfície, né? Aqui propagou-se ao longo da maior parte da seção transversal, como evidenciado pelas marcas de praia em B, antes da fratura final rápida em C. Então, a trinca começa por aqui, por A, e ela vem se propagando por toda a superfície, separando esse material da seção transversal, né? Desconectando uma seção da outra e formando essas marcas de praia, que são marcas que são similares às marcas que a maré deixa na praia, né? Por isso esse nome. Até que o restante de material que está conexo, que está conectado, né, não suporta mais a carga que a peça está submetida. Aí o material tem uma ruptura, é uma fratura rápida final, como ele colocou aqui. Semelhante a uma fratura frágil. Eu acho bem interessante essas imagens. Vamos lá para a próxima. Ó, na próxima o que a gente vê? A fratura por fadiga de um eixo motor. A falha por fadiga iniciou-se na extremidade das chavetas. Então aqui eu tenho um eixo e esse aqui é o rasgo da chaveta. Ó. A falha começou aqui nessa extremidade de baixo da chaveta, onde aponta B. E aqui a gente pode ver até as trincas, né? A chaveta progrediu até a ruptura final em C. Então aqui toda essa seção terminou sendo desconectada, né, extraída. E aí o que me sobra é esse tantinho de material. Beleza, pessoal? E esse tantinho de material estava suportando a carga. Então, o que isso pode dizer para a gente de informação é que as cargas eram baixas. Então, essa peça estava superdimensionada para esse tipo de carregamento, né? O que não é uma coisa ruim. Pior seria se estivesse subdimensionada. Então, vamos para a próxima imagem. Esse próximo exemplo é a superfície de fratura por fadiga de um pino. Cantos vivos de orifício de graxa desencontrados proporcionaram concentrações de tensão que iniciaram duas trincas de fadiga. Então aqui está mostrando as trincas, né? Mostrada pelas setas. E aqui a gente vê as marcas de praia, indicando aqui a propagação dessa trinca até uma região final aqui, que eu não sei se é isso tudo ou se é só isso aqui, mas de qualquer forma é uma região final bem pequena de material, que indica mais uma vez que o material estava sujeito a cargas baixas. A peça estava sujeita a cargas baixas. Ó, esse próximo exemplo também é bem interessante. O que é que acontece aqui? Eu tenho a fratura por fadiga de uma barra conectora forjada de aço. A origem da trinca por fadiga está na borda esquerda. Então acredito que por aqui a gente
por aqui a gente tá vendo umas trincas. E aqui que deve ter começado a fratura, né? Nas linhas de rebarbas do forjamento. A trinca progrediu até meio caminho ao redor do furo de óleo à esquerda. Então a gente vê que ela progride, que a gente vê as marcas de praga, indicando aqui a retirada de material, né? Como se fosse uma retirada de material. Até essa linha aqui. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho uma fratura frágil de todo esse resto do material, né? Que é bem maior do que a parte que a trinca percorreu. Então, ao contrário dos exemplos anteriores, isso aqui me diz que essa peça estava submetida a cargas altas, né? Bem altas aí, comparado para o que ela foi projetada, né? Ela suportava, mas suportava duras penas. Observe o lábio pronunciado e cisalhamento na fratura final da borda direita. Então aqui eu acho que essa peça devia acabar aqui, e na fratura se criou esse lábio, né, de material quando a peça se partiu um em relação à outra, cisalhou um em relação à outra, né? Próximo exemplo, pronto, esse é o melhor exemplo que eu acho, mais interessante. O que é que acontece aqui? Uma superfície de fratura por fadiga de uma barra de pistão. Este é um exemplo por fadiga causado por tração pura, em que concentrações de tensão superficial estão ausentes, e uma trinca pode se iniciar em qualquer lugar na seção transversal. O que acontece aqui? Ele fala que eu tenho uma trinca aqui, formou-se um fragmento de forjamento ligeiramente abaixo do centro. Essa trinca se forma aqui e ela progride dessa forma, até que o centro da peça fica sem material, mas toda essa parte externa estava conectada, né? E aí a peça falha. Mas ó, como a falha por fadiga é difícil de se detectar. Isso aqui é muito difícil de detectar, até porque a trinca começa no centro e percorre aqui a parte central do material, mas nenhuma parte da trinca tem acesso à parte externa do material. Então, você olhando de fora, esse eixo estava perfeito. Beleza? Mas mesmo assim, ele teve uma falha por fadiga, né? Uma ruptura frágil aí, súbita, aparentemente súbita. Esse exemplo eu acho muito interessante. Seguindo o exemplo 6, então nesse exemplo eu tenho a falha por fadiga de uma roda de reboque causada por marcas de estampo. O que é que acontece aqui, né? A roda de carro feita em fornalha de coque, mostrando a posição das marcas de estampo, fraturas na alma e nervura. Marca de estampo mostrando a impressão profunda e fratura estendendo-se ao longo da base da fila inferior de números. Então eu tenho aqui as marcas que estamparam as letras, né, e números, e elas que causaram a concentração de tensão inicial que propagou essas trincas. E na figura C, o que eu tenho? Entalhes indicados por meio de fechas criados a partir das marcas profundamente indentadas do estampo, das quais as trincas se iniciaram ao longo do topo na superfície de fratura. Aqui estão os entalhes que ele fala, que mostra por setas, e aí a gente vê como essa estampagem realmente deixou marcas profundas no material. Apesar disso, é algo ainda superficial, mas foi suficiente para dar
para fazer uma trinca, né, uma concentração de tensão que gerou a origem de uma trinca que se propagou e culminou na fratura do material. Beleza, pessoal? E aí, como é que a gente sabe qual foi o carregamento que o material estava submetido? Para isso a gente tem um gabarito de falhas. E aí eu sei que falhas de tração ou tração compressão. Desse lado eu tenho a tensão nominal alta e aqui a tensão nominal baixa. Qual é a diferença principal entre tensão nominal alta e baixa? Foi o que a gente viu nas figuras. A alta eu vou ter uma região de fratura grande, enquanto as baixas eu vou ter uma região de fratura menor. Beleza? E aqui está a diferença de sem concentração de tensão moderada, concentração de tensão severa, né? Da mesma forma aqui para tensão nominal baixa. Esse gabarito vai mostrando nesse sentido alguns tipos de carregamento, né? E superfícies circulares, quadradas, retangulares, na verdade, né? Aí aqui eu tenho flexão unidirecional para tensões altas e tensões baixas, que é um comportamento semelhante. E por fim aqui eu tenho flexão reversa, flexão rotacional e torção. Beleza, pessoal? Assim, por meio dessas imagens, a gente consegue identificar qual era o tipo de carregamento que a peça estava sendo submetida quando teve aí sua falha por fratura, né? Sua falha por fadiga.